Como escolher o preço justo dos seus serviços? Essa é a pergunta que nós, prestadores de serviços, fazemos todas as vezes que nós nos deparamos com uma composição de custos do nosso serviço. Então, hoje eu vou comentar com você sobre os 4 tipos de preços existentes no nosso mercado. Se você ficou curioso, fica comigo que a gente vai discorrer sobre esse assunto depois da nossa vinheta. Olha só, esse vídeo não é um vídeo sobre precificação. Se você quer aprender como colocar preço no seu serviço, você vai voltar na série que nós estamos tratando aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre como você coloca preço no seu serviço. Lá nós falamos sobre a composição de custos indiretos, de custos diretos, de patrimônio investido, enfim. Lá nós falamos sobre todos esses pormenores que vão compor todo o seu preço final, tá? Aqui nós vamos falar sobre os 4 tipos de preço praticados no mercado hoje, tá? Então nós temos 4 tipos de preços que são apresentados aos nossos clientes. Vamos a eles. O primeiro deles é o preço ideal. É o preço que todos nós profissionais almejamos e buscamos oferecer aos nossos clientes. Nem sempre isso é possível, mas ele é o que nós buscamos em primeiro lugar. Depois nós temos o preço bom, que é o preço onde a nossa margem de lucro é um pouco menor, mas ainda assim nós temos lucro sobre o produto que nós estamos oferecendo, sobre o serviço que nós estamos oferecendo. Em terceiro lugar, nós temos o preço mínimo aceitável, que é o preço onde você pega a sua margem de lucro e reduz ela a zero ou quase zero, claro que visando um custo de oportunidade, nós vamos comentar sobre isso. E em quarto lugar, nós temos o preço impraticável. O que é o preço impraticável? Infelizmente, é o tipo de proposta de valor que a maioria dos profissionais oferecem. Aquela proposta onde você não tem noção de quanto realmente está custando o seu trabalho e você apresenta uma proposta que no final das contas você acaba tomando prejuízo na prestação do serviço. Agora vamos falar sobre cada um deles mais especificamente. Preço ideal. Aqui, pessoal, é muito importante você conhecer a composição de custos do seu serviço. Se você não sabe fazer a composição, eu já falei, volta na nossa série de vídeos que você vai aprender a fazer a precificação. Agora que você já sabe o quanto você realmente gasta para produzir o seu serviço, vamos falar sobre os tipos de preço. Aqui, o cliente já entende a sua diferenciação e você consegue trabalhar com uma margem de lucro um pouco maior. Porque o cliente entende, o valor percebido dele está equivalente à proposta de valor que você vai oferecer para ele. Ele percebe esse valor, certo? Intangível, e você oferece uma proposta financeira que esteja compatível. Então você trabalha uma margem maior, o seu cliente fica feliz porque vai receber um excelente atendimento e você também fica feliz porque está sendo bem remunerado para prestar esse serviço. E por que o cliente fica feliz pagando às vezes mais do que as outras propostas que eu vou falar aqui? Porque o cliente entende os benefícios que ele tem em contratar você. Talvez é a primeira vez que um cliente faz uma cotação com você. Nesses casos, você precisa analisar alguns critérios para poder apresentar a melhor proposta financeira para o seu cliente. Quando você percebe que o cliente tem um CLV ou consegue perceber que ele é um cliente que tende a ser recorrente ou através dele você vai ampliar o seu networking, você consegue reduzir o valor da sua proposta para poder estabelecer esse networking e para ter recorrência nos seus projetos, ter recorrência na prestação dos seus serviços, ok? Agora, quando você já tem um cliente fidelizado, esse cliente ele já te contratou, ele sabe o seu diferencial e ele sabe todos os benefícios que ele pode ter em contratar você. Nesse caso, a sua margem pode ser um pouco mais alta e aí você pratica essa proposta comercial que é o preço ideal. Nós também temos em segundo lugar o preço bom, também conhecido como preço médio. Nessa proposta de valor, você se depara com a seguinte situação. Talvez seja a primeira vez que o cliente esteja fazendo uma cotação com você, profissional, só que ele veio bem recomendado. Talvez um cliente que você em outro momento desprendeu de um custo de oportunidade para conquistar esse cliente, te indicou para ele. Ele já começa a ter a percepção dos seus princípios, dos seus valores e da diferenciação que você entrega. Nesse caso, você consegue não trabalhar com a sua proposta mínima, aceitável, mas você consegue pular um nível, apresentar para ele uma proposta média, ou seja, você tem uma margem de lucro ainda considerável e o cliente já tem uma boa recomendação. Então, a tendência dele perceber o seu valor é média, então você apresenta uma proposta equivalente, certo? No primeiro nós temos nível de percepção alto, proposta financeira alta. Aqui nós temos um nível de percepção médio, proposta financeira equivalente média, ok?
Em terceiro lugar, nós temos o preço mínimo aceitável. Você me pergunta, Marcelo, quando eu devo apresentar uma proposta de valor que vai me oferecer apenas um mínimo aceitável? E aqui vem a dica de ouro, pessoal. O preço mínimo aceitável, você só pode praticá-lo quando você vai desembolsar, ou seja, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Se o seu cliente não está pagando por isso, quem está pagando? Isso mesmo, é você que está pagando por isso. Porque você pode reduzir muito a sua margem ou até mesmo zerar a sua margem. Se ainda não for suficiente, você pode retirar da sua composição de custos ainda aquele valor referente aos riscos e responsabilidade para você fidelizar um novo cliente. Porque talvez seja a primeira vez que ele esteja cotando com você, não veio recomendado por ninguém, ele ainda não entende a percepção de valor sobre o seu trabalho, então você precisa desembolsar um custo para fidelizar esse cliente, ou seja, para encantar esse cliente. Então, valor percebido ainda baixo, sua proposta financeira também tem que ser baixa. Aí você me diz, Marcelo, e se esse cliente não tende a ter recorrência ou ele não vai me oferecer um networking vantajoso? Eu posso oferecer um preço médio? Deve, tá? Se você analisar o seu cliente e perceber que ele não vai te trazer algum outro benefício que não seja apenas nessa contratação, ofereça a sua proposta média ou a sua proposta ideal, o seu preço ideal, tá? Por quê? Porque assim você vai se valorizar. Porque se o seu cliente é um cliente que tende a te recomendar, que tende a te estabelecer relacionamentos, você vai estar desembolsando esse custo. Do contrário, não faz sentido você apenas ter um custo que não vai te retornar como investimento, tá? Então você apresenta uma proposta média ou ideal para que o cliente perceba o seu valor. Caso você não feche, é vida que segue, tá? Isso vai acontecer, mas você precisa também se valorizar. Então, se você é um profissional, você só pratica esses 3 primeiros tipos de proposta de valor que eu falei para você. Preço ideal, preço médio ou preço mínimo aceitável em alguns casos. Infelizmente, pessoal, alguns profissionais ainda praticam essa proposta de valor, esse preço impraticável. Como o próprio nome já diz, quando isso acontece? Quando você apresenta uma proposta de valor que não é condizente com o seu trabalho, ou seja, você vai estar pagando para trabalhar. E no nosso cenário de prestadores de serviço, o nosso tipo de trabalho ele tem um alto poder intelectual agregado. Então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Por isso que é importante você ter bem nítida a sua composição de preço, ou seja, a sua composição de custos do seu trabalho, para você saber se a proposta que você vai oferecer vai estar acima ou abaixo dela. Se estiver abaixo dela, ela é impraticável, você não pode oferecer essa proposta, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. E o engraçado é que esses profissionais que praticam esse tipo de proposta, essa proposta inaceitável, impraticável, eles reclamam que o mercado está saturado, que não são valorizados. Só que você percebe, cá entre nós, que esses profissionais acabam sendo até remunerados demais pelo serviço que eles oferecem. O serviço que eu ofereço, pelo preço que eu ofereci, está muito caro. Não faz sentido. Por isso você precisa pensar bem na sua composição de custos e depois oferecer uma proposta para o seu cliente que seja vantajosa para você, para que por causa disso você ofereça benefícios para ele. Do contrário, mesmo que o seu serviço seja barato, no final das contas ele vai sair bem caro. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero que você esteja entre os profissionais que praticam o preço ideal, o preço médio, o preço mínimo aceitável e que você despreze, coloque fora das suas propostas de valores o mínimo aceitável. Nunca se baseie na proposta de outras pessoas para colocar preço no seu serviço, porque a realidade dele é diferente da sua, o backstage dele é diferente do seu, então coloque preço no seu serviço de acordo com as suas variáveis e não copie proposta de ninguém. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, até mais. Se você está em formação e sente que a faculdade não está te preparando para o mercado de trabalho como deveria, ou se você é alguém que tem a sua graduação, mas não sabe por onde começar na arquitetura e engenharia, eu quero te convidar a conhecer um método comprovado que vai te transformar de estudante a profissional em 7 capítulos. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu te convido a acessar esse material que está na descrição desse vídeo, beleza? Até mais!